Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália e eu vim apresentar o Passando a Limpo para falarmos rapidinho de tudo que rolou nessa semana na NHL. O Passando a Limpo é um quadro do Tic Tac Go, o portal que traz todas as atualizações sobre as melhores ligas de hóquei no gelo de um jeito dinâmico, fluido e divertido. Siga a gente no Twitter, Instagram, YouTube, TikTok e Blue Sky. Só procurar por @TicTacGo. Se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a manter o Tic Tac Go no ar, considere fazer parte do nosso Apoia-se. Acesse apoia.se/TicTacGo e escolha a recompensa que cabe no seu bolso. O link também vai estar disponível na descrição do episódio. A partir de R$ 2 podemos continuar trazendo análises, debates e os melhores conteúdos para você que ama o mundo do hóquei no gelo, assim como a gente. Se não tiver como, não tem problema. Apenas compartilhe o TTG com os seus amigos. Muito obrigada pelo seu apoio. Agora, sobe o nosso Zamboni, que vamos dar uma limpada no gelo e ver tudo o que aconteceu na 11ª semana da temporada 2024-25 da NHL. Vamos começar então com as notícias. O Justin Schultz, bicampeão da Stanley Cup, aposentou-se da NHL após 12 temporadas. O defensor teve 324 pontos, sendo 71 gols e 253 assistências, em 745 jogos na temporada regular com o Edmonton Oilers, Pittsburgh Penguins, Washington Capitals e Seattle Kraken, incluindo 26 pontos em 70 jogos com o Seattle na temporada passada. Agora, indo para os feitos e marcas, o Ryan Reaves, do Toronto Maple Leafs, comemorou 900 jogos na NHL. O John Tavares, também da Maple Leafs, marcou seu primeiro hat-trick natural aos 34 anos, se tornando o jogador mais velho na história da franquia a realizar o feito. Tavares jogou seu 66º jogo de múltiplos gols na carreira e passou o Brad Marchand pelo sexto maior número de um jogador em atividade. Contra o Buffalo Sabres, o jogador também celebrou 600 assistências na carreira. William Nylander estendeu sua sequência de pontos contra os Sabres para 10 jogos desde 18 de abril de 2021 e igualou a mais longa de sua carreira contra um adversário, sendo também 10 jogos contra o Canucks. Nylander se tornou um dos 3 jogadores suecos em atividade a ter 4 temporadas consecutivas de 20 gols e o 8º jogador na história dos Leafs com pelo menos 7 temporadas de 20 gols na carreira. Vale ressaltar que o seu pai, Michael, teve apenas 4 durante sua carreira de 14 temporadas na NHL. O Joseph Woll, com 36 defesas, se tornou o terceiro goleiro na história do Maple Leafs a registrar 30 vitórias na carreira com a franquia, em 49 ou menos jogos, juntando-se a Jack Campbell, que teve 43 jogos de 2019 a 2020, a 2021 e 2022. E também o Ed Belfour, com 49 jogos em 2002 e 2003. O capitão dos Leafs, Auston Matthews, marcou seu 20º gol na carreira contra Buffalo, a terceira franquia diferente contra a qual ele marcou tantos gols. O único outro jogador ativo nascido nos Estados Unidos com 20 gols contra 3 times diferentes é Patrick Kane. Jordan Staal, do Carolina Hurricanes, registrou o 40º jogo de assistências múltiplas, empatando com o companheiro de time Andrei Svechnikov, pelo 9º maior número na história da franquia. Peter Kochetkov comemorou seu 9º shutout na carreira, passando Frederik Andersen e Peter Sidorkiewicz, ambos com 8, pela posse exclusiva do 7º maior número na história dos Hurricanes. Noah Dobson, do New York Islanders, marcou seu 44º gol na carreira e superou Roman Hamrick pela posse exclusiva do 8º maior número por um defensor do Islanders. Matthew Barzal se juntou a Brock Nelson, Kyle Palmieri, Bo Horvath e Noah Dobson como o 5º jogador dos Islanders a registrar 50 pontos na temporada regular em 2024. Essa é a terceira vez que os Islanders têm 5 marcadores de 50 pontos em um ano civil, desde 1994, após 2022 e 1997. Os Islanders venceram cada um dos seus últimos 5 jogos contra o Maple Leafs desde 21 de março de 2023, sua mais longa sequência de vitórias ativas contra um único adversário. Jack Eichel, do Vegas Golden Knights, precisou do menor número de jogos, sendo 194, para atingir 200 pontos com a franquia, além de ter se tornado o jogador mais rápido da história do time a completar 35 assistências em uma temporada. Zach Benson, do Buffalo Sabres, teve a 25ª assistência na carreira e ultrapassou Hanno Virta e Tyler Myers pelo 5º maior número de assistências por um adolescente na história da franquia. Robert Thomas, do St. Louis Blues, se tornou o terceiro jogador dos Blues nos últimos 20 anos com uma sequência de assistências de pelo menos 7 jogos. Jordan Kyrou, também do St. Louis Blues, estendeu sua sequência de gols na carreira para 5 jogos. O único jogador dos Blues com uma sequência maior nos últimos 10 anos é David Perron.
Kyrou também se tornou o primeiro jogador dos Blues com uma sequência de pontos em casa de 11 ou mais jogos, desde Craig Jenney. A maior sequência desse tipo na história da franquia é de Brett Hull, sendo 26 jogos na temporada de 1989-1990. Connor Brown, do Edmonton Oilers, marcou o seu 100º gol na carreira. Já Connor McDavid chegou a 435 assistências primárias na carreira e empatou com Brian Leetch na lista de todos os tempos da NHL. McDavid se tornou o 7º jogador na história da NHL a registrar 200 assistências em gols marcados por um companheiro de time. Ele também se juntou a Sidney Crosby como o segundo jogador em atividade a ter 50 jogos de 3 assistências na carreira. O capitão dos Oilers estendeu sua sequência de pontos em casa para 11 jogos contra os Sharks, datados de 14 de março de 2018, sua mais longa sequência ativa contra qualquer time. Leon Draisaitl se tornou o 5º jogador mais rápido da NHL, nascido fora da América do Norte, a atingir 900 pontos. Draisaitl, em 751 jogos, se tornou o 4º jogador em atividade mais rápido a atingir 900 pontos na carreira, atrás de Connor McDavid, Sidney Crosby e Nikita Kucherov. Ele também é o primeiro jogador da classe do draft da NHL de 2014 a atingir a marca. David Pastrnak, do Boston Bruins, é o mais próximo, com 760 pontos. O Draisaitl também marcou seu 17º gol na prorrogação da carreira e passou Connor McDavid para a posse exclusiva do primeiro lugar na história dos Oilers. Ainda falando do Draisaitl e do Connor McDavid, eles participaram do mesmo gol da vitória pela 99ª vez e estão a de se tornarem a segunda dupla na história da NHL a participarem em 100 juntos. A outra dupla é Daniel e Henrik Sedin, em 149 oportunidades. Nick Suzuki, capitão do Montreal Canadiens, teve o seu jogo de número 34 de assistência múltipla na carreira, o maior número entre os jogadores do Canadiens desde a sua estreia em 2019-2020. Lane Hutson registrou sua 22ª assistência de 2024-25 e empatou com Bob Murdoch pelo 8º maior número em uma temporada por um defensor novato do Canadiens. O último defensor do Canadiens com mais foi Piquet Subban, com 24, na temporada de 2010-2011. Hudson também jogou seu 7º jogo de assistências múltiplas de 2024-25. Ele passou o Peter Svoboda e o Craig Ludwig como o 2º maior número em uma temporada por um defensor novato do Canadiens. Apenas Chris Chelios teve mais. Patrick Laine se tornou o 5º jogador a marcar em cada um dos seus primeiros 8 gols com uma franquia no power play. Os outros são Risto Siltanen, Blart Bialowas e Victor Olofsson. Oliver Bjorkstrand, do Seattle Kraken, se tornou o 5º jogador dinamarquês na história da NHL a registrar 200 assistências na carreira, juntando-se a Frans Nielsen, Nikolai Ehlers, Lars Eller e Mikkel Boedker. Gage Gonçalves, do Tampa Bay Lightning, marcou o seu primeiro gol na NHL. E continuando em Tampa, o Jake Guentzel estendeu sua sequência de gols para 7 jogos, a mais longa de qualquer jogador nessa temporada. Andrei Vasilevskiy venceu o seu 17º jogo contra o Blue Jackets, seu maior número contra qualquer franquia. O único goleiro ativo com mais vitórias contra Columbus é Jonathan Quick, com 19. Vasilevskiy também conquistou sua 308ª vitória na carreira e empatou com Tuukka Rask na posição de número 34 na lista de todos os tempos da NHL. Jack Hughes, do New Jersey Devils, se juntou a Jesper Bratt e Nico Hischier como o 3º jogador dos Devils, com pelo menos 70 pontos na temporada regular nesse ano. Apenas 3 outros anos, desde 1990, apresentaram 3 jogadores atingindo a marca para a franquia: 2022, 2006 e 1993. Ainda em Jersey, Jacob Markstrom empatou com Johan Hedberg, ambos com 22, como o 3º maior número de shutouts na história da NHL por um goleiro sueco. Ele agora está atrás apenas de Henrik Lundqvist e Tommy Salo. Connor Hellebuyck, do Winnipeg Jets, conquistou seu 41º shutout na carreira e passou John Van Biesbroek e Frank Brimzek pelo 4º maior número de um goleiro americano na história da NHL. A temporada de 2024-25 é apenas a 2ª na história de Winnipeg em que o time marcou 35 ou mais gols de power play em seus primeiros 35 jogos de uma temporada. A outra que eles fizeram isso foi em 2005-2006. Lars Eller, do Washington Capitals, registrou a 231ª assistência de sua carreira, a 2ª maior entre os jogadores dinamarqueses em atividade, atrás de Nikolai Ehlers.
David Pastrnak, do Boston Bruins, marcou o 11º gol na prorrogação de sua carreira e ultrapassou Dick Klepper e Glenn Murray na posse exclusiva do segundo maior número na história do Bruins. O único jogador com mais é Brad Marchand, com 21. Com 11 shutouts, Linus Ullmark, do Ottawa Senators, passou o Tommy Soderstrom pelo sexto maior número por um goleiro sueco na história da NHL. Macklin Celebrini, do San Jose Sharks, é o segundo adolescente em tantas temporadas a ter uma sequência de assistência de 4 jogos. Celebrini marcou o seu 7º jogo de multipontos na carreira e passou Jeff Frinzen para o maior número de um jovem de 18 anos da história dos Sharks. Lucas Raymond, do Detroit Red Wings, registrou a sua 123ª assistência na carreira e ultrapassou Gabriel Landeskog pelo 4º lugar na lista de jogadores nascidos na Suécia antes dos 23 anos. Ainda em Detroit, o Patrick Kane marcou o seu 78º gol da vitória na carreira e assumiu o 4º maior número de um jogador nascido nos Estados Unidos na história da NHL. Alex DeBrincat e Patrick Kane participaram do mesmo gol pela 160ª vez. Os únicos companheiros de equipe nascidos nos Estados Unidos da história da NHL a combinar mais gols são Quinn Hughes e JT Miller em 167 oportunidades. Moritz Seider empatou com Willie Huber, ambos com 152, pelo 3º maior número de pontos por um defensor do Red Wings antes dos 24 anos. Os únicos outros com mais são Reed Larson e Nicklas Lindstrom. Quinn Hughes, do Vancouver Canucks, anotou a sua 319ª assistência na carreira, sendo o maior número entre todos os defensores desde que o capitão dos Canucks fez sua estreia na NHL em 2018-19. Hughes empatou com o ex-capitão do Canucks, Marcus Naslund, para o 5º maior número de jogos com múltiplas assistências na história da franquia, com 74, e também se tornou o 7º defensor na história da NHL a atingir a marca de 40 pontos em 33 ou menos jogos em várias temporadas. Troy Terry, do Anaheim Ducks, marcou seu 17º gol da vitória na carreira e empatou com Andrew Cogliano pelo 10º maior número na história da franquia. Anze Kopitar, capitão do Los Angeles Kings, comemorou seu 312º jogo multiponto na carreira. Zach Werenski, do Columbus Blue Jackets, marcou seu 25º gol de powerplay na carreira, o 3º maior número de um defensor americano desde sua temporada de estreia em 2016-17. Ele fica atrás de John Carlson e Shane Gostisbehere. Werenski também estendeu sua sequência de pontos em casa para 10 jogos e empatou com Oliver Bjorkström, Cam Atkinson e Andrew Castles como o maior na história da franquia. Sidney Crosby, do Pittsburgh Penguins, registrou seu 478º jogo multiponto na carreira e ultrapassou Steve Yzerman para a posse exclusiva do 7º maior número da história da NHL. Crosby ganhou o seu primeiro 200º ponto em uma vitória dos Penguins. Os únicos outros jogadores com tantos pontos nas vitórias de seu time são Wayne Gretzky, Jaromir Jagr e Mark Messier. Ryan O'Reilly, do Nashville Predators, se tornou o 3º jogador da classe do draft da NHL de 2019 a celebrar 500 assistências, juntando-se a John Tavares e Victor Hedman. O capitão do time, Roman Josi, anotou seu 80º ponto na temporada regular em 2024 e se tornou o primeiro defensor europeu a registrar vários anos de calendário de 80 pontos. Cale Makar, do Colorado Avalanche, marcou seu 40º ponto da temporada em apenas 34 jogos. Os únicos defensores na história do Avalanche e Nordiques a atingir a marca em menos jogos são o próprio Makar e Steve Duquesne. Makar marcou seu 96º gol na carreira e passou Roman Josi para o maior número por um defensor desde sua estreia na NHL em 2019-2020. Cale Makar, Mikko Rantanen e Nathan MacKinnon participaram do mesmo gol pela 71ª vez, empatando com o 3º maior número por um trio de jogadores em atividade. Nathan MacKinnon anotou o seu 135º ponto desde 1º de janeiro, empatando o seu total em 2023 para o maior número por uma história do Avalanche ou Nordiques em um ano civil. Colorado venceu sua 11ª partida consecutiva contra os Sharks e a sua maior sequência contra qualquer oponente na história da franquia. Alexander Barkov e Matthew Tkachuk, do Florida Panthers, deram assistência para o mesmo gol pela 28ª vez desde que Tkachuk se juntou ao time em 2022-23, sendo o maior número entre os companheiros de time dos Panthers nesse período. Tkachuk jogou o seu 14º jogo com vários gols com o time e ultrapassou Ray Whitney, Scott Mellanby e Radek Dvorak, pelo 8º maior número da história da franquia.
enquanto Barkov marcou seu 80º gol em power play e passou Saku Koivu pelo quinto maior número de jogadores finlandeses na história da NHL. Connor Bedard, do Chicago Blackhawks, marcou o seu 30º gol na carreira e passou Patrick Kane pelo segundo maior número de um adolescente no Blackhawks, atrás de Eddie Olczyk. O jovem também marcou o seu 21º jogo de multipontos na carreira, empatando com Jeff Skinner pelo nono maior número de um jogador em atividade antes de completar 20 anos. Bedard marcou o seu quinto gol da vitória na carreira para empatar com Bobby Hull e Patrick Kane pelo maior número de um adolescente na história da franquia. O jogador também garantiu o seu 20º jogo de múltiplos pontos, que é o 10º maior número de um adolescente entre os jogadores em atividade. Mackenzie Weegar, do Calgary Flames, registrou seu 100º ponto desde que se juntou ao time em 22-23. Weegar é o quarto defensor a atingir o marco com a franquia em menos de 200 jogos nos últimos 25 anos, junto com Dion Phaneuf, Dennis Wiseman e Doug Hamilton. O Dustin Wolf celebrou a sua 10ª vitória da temporada em apenas sua 17ª aparição. Os únicos outros novatos dos Flames a atingir 10 vitórias em 17 jogos ou menos são Mike Vernon e Dan Vladar. Ele também estendeu a sua sequência de pontos em casa para 7 jogos e estabeleceu a sua segunda maior sequência de um goleiro novato do time, atrás apenas de Regan Lemley. Agora falando das lesões e movimentações. Tivemos um marco histórico. O Winnipeg Jets anunciou nesta terça-feira, dia 17, que o atacante Kevin He assinou um contrato de 3 anos, o que o torna o primeiro jogador nascido na China a assinar um contrato na NHL. Alexandre Carrier foi negociado com o Montreal Canadiens pelo Nashville Predators na quarta-feira em troca do defensor Justin Barron. J.J. Moser, do Tampa Bay Lightning, deve ficar de 8 a 10 semanas fora devido a uma lesão na parte inferior do corpo. Anthony Stolarz passará por um procedimento no joelho e ficará fora de 4 a 6 semanas, informou o GM do Toronto Maple Leafs, Brad Treliving, na terça-feira. Ele disse ainda que uma ressonância magnética não revelou danos estruturais, mas um corpo solto foi descoberto atrás do joelho de Stolarz, que estava afetando sua capacidade de esticar a perna. O Kaapo Kakko foi negociado com o Seattle Kraken pelo New York Rangers na quarta-feira. Rangers recebeu o defensor Will Borgen e uma escolha de terceira e sexta rodadas no draft da NHL de 2025. O presidente de operações de hockey e GM do St. Louis Blues, Doug Armstrong, anunciou que o time negociou o defensor P.O. Joseph para o Pittsburgh Penguins em troca de considerações futuras. Joseph, de 25 anos, foi originalmente contratado pelo Blues como um agente livre em 3 de julho de 2024. E aí, as 3 estrelas da semana, a gente vai começar com a terceira estrela, que vai para John Tavares, do Toronto Maple Leafs. Ele marcou 3 gols e 4 assistências em 4 jogos, totalizando 7 pontos. A segunda estrela vai para William Nylander, também do Maple Leafs. Ele anotou 5 gols e 3 assistências na semana, contabilizando 8 pontos. E a primeira estrela do TTG da semana é o Teuvo Teravainen, do Chicago Blackhawks, que registrou 1 gol e 9 assistências na semana, totalizando 10 pontos. E é isso, né? Passamos a limpo mais uma semana da NHL. Por hoje vamos ficando por aqui. Esse foi o último Passando a Limpo de 2024, mas calma que a gente volta no dia 7 de janeiro. E eu aproveito para desejar, em nome de toda a equipe do TTG, um Feliz Natal a todos que celebram e um próspero Ano Novo. Nosso agradecimento a você que nos acompanhou. Te esperamos no ano que vem. Lembrando que estamos em todas as redes sociais com o @TicTacGo, no Twitter, Instagram, YouTube, TikTok e Blue Sky. Não esqueçam de falar com a gente por lá. E ficamos por aqui. Tchau, tchau!